queridos, graça e paz a todos, como vão todos vocês? Bom, enfim, tivemos na nossa última semana a finalização do capítulo 2 do livro de Romanos, onde tivemos aí, os comentários do apóstolo Paulo a respeito da vida religiosa, da falsa vida religiosa e daqueles que realmente procuram cumprir a lei de acordo com os preceitos e a vontade de Deus, e aqueles que só exigem dos outros que se cumpra essa lei, mas eles mesmos trabalham de forma arbitrária, se achando no direito de continuar a pecar de uma forma que isso favorecesse a santidade e a justiça de Deus. Bom, finalizando o capítulo 2 da carta de Romanos, a gente vai se adentrar no capítulo 3. Hoje, na verdade, a gente vai fazer uma breve análise geral do livro, do capítulo. Fazendo essa análise, no próximo vídeo a gente vai entrar nos assuntos mesmo e aí tentar aí dar uma dissecada melhor na mensagem que Paulo traz a partir do capítulo 3. Então, no capítulo 3, de modo geral, a gente vai ter a abrangência. Paulo vai falar da abrangência do pecado e a abrangência do sacrifício de Cristo em resposta à queda do homem e à necessidade da retomada da comunhão de Deus com o homem. E essa justiça ela é revelada na cruz de Cristo. Temos aí na carta de Romanos, no capítulo 3, temos aí então digamos assim, três partes ou três atos nesse livro. O primeiro ato, Paulo defende a sua tese, ele já inicia defendendo a sua tese do que ele vinha falando a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o 32 e também todo o capítulo 2, mostrando a enorme responsabilidade a partir do capítulo 2 que o judeu tinha para, com o zelo da palavra, em vez de usá-lo para meritocraticamente se enaltecer perante os pecadores, mas entendendo que aquela revelação que o judeu havia recebido, com a revelação escrita através da lei, ela servia de cunho para o ensino daqueles que ainda não tinham o conhecimento de Deus, o conhecimento pleno de Deus, ou seja, o que ele citava anteriormente do homem natural, aquele que só teve a revelação por escrito e não teve a revelação natural, mas não teve a revelação por escrito. Então, nesse ponto, Paulo justifica as suas explicações, ele coloca em saliência em evidência as suas explicações, logo nesse primeiro ato, onde ele também já começa a mostrar que não porque o judeu havia recebido os oráculos de Deus, a revelação escrita, o fazia melhor do que aquele que só teria a revelação natural. No segundo ato, ou digamos assim, no ato seguinte, que a gente vai ter, onde Paulo coloca tanto o homem natural quanto o homem religioso num barco só, em questão a ótica da condenação de Deus, em questão de o homem em si, ele é pecador, ele é inútil, e ele divide em duas partes. A primeira parte, não há nenhum inocente, o pecado fez ao homem em toda a sua extensão, atingiu ele de forma total, sem escapatória, sem haver
ínfima justiça plausível dentro do próprio homem, e não havendo vantagem tanto para o religioso quanto para o homem natural. Não há vantagem de meritocracias ou de algum resquício de bondade que justificasse o homem para a condenação ou para a salvação. O segundo ato, os que receberam, existe o segundo ato dessa segunda parte da carta de Paulo. O segundo ato traz também novamente a consciência de que não há aquele que recebeu, não há menor julgamento aquele que recebeu a palavra escrita. E é muito maior o peso sobre ele de divulgar e de ensinar os caminhos retos de Deus, não só ensinando, mas também vivendo a palavra de Deus. Ou seja, em atitudes e em palavras, a maior responsabilidade está sobre as costas daquele que já conhece e que já recebeu os oráculos de Deus. E no terceiro ato, a esperança, né? A partir do versículo 21 até o versículo 30, Paulo começa a evidenciar a salvação, o Cristo, a redenção, o sacrifício que traz tanto o homem natural quanto o homem que recebeu a revelação por escrita a uma oportunidade de salvação, a uma oportunidade de conhecimento da redenção que é posta por Deus em Cristo Jesus através da cruz. Ok? Então aqui a gente teve uma rápida pincelada sobre o capítulo 3. Eu queria falar outra coisa também com os irmãos. Eu ainda aguardo, tá? Manifestações, comentários sobre o que a gente já viu, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 2. Por favor, se possível, gravem vídeos, eles não vão ser postados no YouTube, mas o que o vídeo ou o áudio estiver falando, eles vão ser respondidos no próximo vídeo, tá? Havendo aí os pontos de vista serão comentados, certo? Para que a gente possa ter essa interação, para que eu possa saber e entender como vocês estão recebendo esses estudos, ok? E aí, terminando essa fase, a gente inicia adentrando no capítulo 3 e vendo aí os comentários finais sobre a depravação humana e já o início da justificação em Cristo, onde só em Cristo há justiça, não há justiça no homem por si só, somente em Cristo, ok? Eu agradeço a todos até o presente momento, aguardo aí a manifestação de todos, ok? E fica aí um forte abraço, um ótimo domingo a todos vocês e nos vemos na próxima, ok? Graça e paz.